Olá, sejam todos bem-vindos. Em nome da Semana da Mulher Espírita Pernambucana, da Comissão Estadual de Espiritismo e do Grupo Espírita Vozes da Alma, que hoje nos recebe para a terceira reunião da 55ª Semana da Mulher Espírita Pernambucana. Eu dou as boas-vindas a todos que participam desse evento conosco, cujo tema central é Lições da Pandemia à Luz do Espiritismo. Eu sou Cristiane Ussur, eu sou trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana e quero expressar a minha gratidão pela oportunidade de aprendizado de estar aqui conversando com vocês um pouco. A Semana da Mulher Espírita Pernambucana surgiu de um sonho de Elizabeth Dantas, diretora do Departamento Feminino da Comissão Estadual de Espiritismo, carinhosamente chamada da Niná. No ano de 1967, com o nome de Semana da Mulher Espírita Recifense, época em que a mulher ainda tinha limitada oportunidade de utilizar a tribuna, Niná, com a participação de outras mulheres, como Iraci Campos e Nerícia Tavares, alcançou a sua aspiração de realizar um grande evento espírita em Recife. A partir do ano seguinte, em 1968, o evento passou a denominar-se Semana da Mulher Espírita Pernambucana e desde então vem ocorrendo sem interrupção na última semana do mês de setembro, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita. Para sua realização anual, a cada 2 meses acontece uma reunião para planejamento do evento. Tais reuniões ocorrem no segundo sábado dos meses pares, no Tabernáculo Espírita Apóstolo do Cristo, sendo abertas a todas as mulheres espíritas que desejam participar e colaborar com a continuação desse trabalho de amor e dedicação. A nossa instituição anfitriã, o Grupo Espírita Vozes da Alma, fundado em 4 de julho de 1991, localizada na Rua Sebastião Grande, 81, Jardim Uchoa, Areias, Recife, possui as atividades nas terças-feiras, palestra online às 19h30, nas quartas-feiras, reunião mediúnica às 8 horas e desenvolvimento mediúnico às 19h30. Nas quintas, Evangelho online das 19h30 às 20 horas. Faz entrega mensal de cesta básica a 14 famílias cadastradas que participam do Evangelho no GEVA, nas quintas-feiras, das 19h30 às 20 horas. Então, bom estarmos aqui e vamos à nossa palestra de hoje, a nossa conversa na realidade. Nós vamos conversar sobre os desafios da convivência familiar. Podemos basear-nos um pouco no Livro dos Espíritos, 774 e 775, as suas perguntas, e no Evangelho, no capítulo 14, no item 8. Mas vamos começar a pensar um pouco e refletir sobre esse tema também tão desafiante que é a família. Quando nós dissemos família, o que é que nos remete? Vamos imaginar, vamos sentir um pouco o significado do que é família para mim, ou seja, para você. O que é que nos remete? Que lembranças, que memórias, que sentimentos, que emoções? É habitual, quando nós pensamos em família, a gente pensa logo em quê? Na família de origem. Então nós associamos a um lugar que nós pensamos, que interagimos, que sentimos, onde nascemos, crescemos, né, e findamos a nossa existência dentro de um determinado percurso. Mas o que é importante que é numa família é que há um espaço para a elaboração de aprendizagens e de dimensões significativas. Na realidade, cada um de nós tem uma representação mental do que é família. Normalmente, a
família nos remete a aconchego, segurança, pelo menos é isso que se espera dentro de um ambiente familiar. A existência de um lugar onde nos é ofertado a abençoada possibilidade de sermos atendidos às nossas necessidades diversas, nas nossas necessidades tanto físicas como emocionais. E daí também um lugar para promoção, para o despertar de potencialidades inerentes do ser. Então, é incontestável para todos nós a importância do grupo familiar, porque essa é uma estrutura que é capaz de nos sustentar nas intempéries da vida, sob o ponto de vista físico, emocional e espiritual. Então, definir família é bem complexo, a depender de uma rede de significados. Essa rede é muito complexa porque ela é banhada de emoções e das relações interpessoais que existem no ambiente familiar. E isso vai levar a diversas formas de interagir dentro dos seus diversos subsistemas, seja o parental formado pelos pais, o fraternal formado pelos irmãos, por exemplo. Então, cada família tem a sua história própria de vida, que é única, irreplicável, com diversas nuances. Então, a simples descrição de uma família não é tão fácil e não serve para transmitir também a riqueza e a complexidade relacional dessa estrutura. Se nós nos reportarmos à questão 774 do Livro dos Espíritos, diz mais ou menos uma frase que nós retiramos de lá, onde diz: os laços familiares estreitam os laços sociais, criando condições favoráveis ao progresso humano. Pensando a partir daí, qual é então a visão espírita do lar terreno? Na realidade, o lar terreno representa a oportunidade de aprender na prática as leis divinas, propiciando o encontro de espíritos, amigos de outras existências, assim também como o reajuste necessário de desafetos de existências passadas. Uma rede de relação da qual vamos aprendendo a como nos socializar, como nos relacionar e vamos levar para a nossa vida diária. Gerry Almeida, no livro Saúde das Relações Familiares, ele observa que o progresso moral decorre da necessidade que o indivíduo tem de se relacionar. E traz e nos lembra Kardec no livro Céu e Inferno, quando ele diz assim: a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades, a bondade, a maldade, a doçura ou a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Numa palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motor, por objetivo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Então vejam bem, quando se diz que os laços familiares estreitam os laços sociais e que daí vai dar condições favoráveis ao progresso humano, isso vai muito mais além, se expande para um conceito maior e mais profundo do que é família. E voltando para o Gerry Almeida, esse autor, ele diz que a família é um lugar, então, onde se exercita a liberdade no campo das relações, nas diversas expressões humanas, de emoções, sentimentos, comportamento, onde nos permite ampliar os horizontes na busca de conquista de novas virtudes, na eliminação de vícios. Então,
O que estamos fazendo no dia a dia, no atual momento que estamos enfrentando em relação à oportunidade desse convívio familiar bem mais de perto que essa pandemia nos trouxe, para aproveitar não só essa oportunidade em nosso proveito, mas também das relações que nós travamos no dia a dia com os nossos familiares. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então, ali na nossa família é o centro onde a essência principal do que nós somos, nós refletimos. Sejam esses reflexos, sejam eles agradáveis ou não. De uma construção das diversas experiências reencarnatórias que tivemos. Daí podemos tirar que a família é um espaço primário das relações onde nós vamos encontrar afetos e conflitos. De forma constante, nas inúmeras situações que o dia a dia vai trazer em diversas áreas da vida, envolvendo tanto questões individuais como também questões coletivas. Então, o que nós podemos também refletir sobre a família, né? Cada família como uma entidade única, né? Que é peculiar, é singular. Então, cada família tem uma maneira de viver, tem uma maneira de interagir no seu dia a dia. E essa família é a primeira e a mais forte instituição com caráter de socialização. E a forma que o aprendizado ocorre na família, nós vamos levar como uma experiência de vida para o dia a dia, nas relações interpessoais. Então, é interessante que a gente pode constatar, né, com a doutrina espírita, é que devido à pluralidade das existências, das diversas reencarnações, nós vamos ampliando cada vez mais nessas experiências um conceito mais abrangente dos laços familiares, que vai muito mais além dos seus laços consanguíneos e que se pode aprofundar mais ainda esse conceito de fraternidade. Então, essa relação que nós travamos no dia a dia, em nossa família, é um importante laboratório de experiências para que a gente possa educar-se e educar também, como seres imortais que nós somos numa jornada evolutiva. Então, se nós observarmos a dinâmica familiar, nós também vamos ver a importância que se dá à construção de vínculos nesse ambiente. Porque nessa construção de vínculos que vão acontecendo, que vai se formando cada vez mais, se estabelecendo, nós podemos nos sustentar, ou seja, uns aos outros. Mas que tipo de sentimentos vão sendo movimentados nessas relações? Se esses sentimentos são sentimentos nobres, agradáveis, esses vínculos vão se fortalecendo como um apoio, como uma rede permanente entre os seus membros, onde sentimentos como o amor, o respeito, a confiança, a liberdade vai iluminar as relações entre seus membros. Mas se isso não ocorrer, quando as necessidades básicas de afeto,
de valorização, de reconhecimento, de segurança e proteção, isso não é não é atendido de forma satisfatória. Se imperar os interesses, os desrespeitos, atitudes que fragilizam cada um dos seus membros, como vai ser essa rede? Vai acontecer brechas, fendas, com efeitos maléficos que se estendem também ao ambiente social, no sentido mais amplo e no mundo em que nós vivemos. Quando o ser, nasce numa determinada família, para poder sobreviver, é necessário que tenham cuidadores, para que possa alimentar e dar tudo o que é necessário à pessoa. Mas nessa convivência familiar, na medida que vai havendo os cuidados para que a pessoa sobreviva, também vão sendo repassados conceitos, preconceitos, crenças, valores, não é verdade? Também forma de fazer, vai se passando também saberes transgeracionais que vai passando de pai para filho, de várias gerações, e tudo isso vai influenciando e sendo influenciado também o meio social em que a pessoa está. Então, na família, cada ser que ela está, exercita e aprofunda o conhecimento não só de si mesmo, num aprendizado constante, mas do mundo que cerca. Quando nós fomos ainda dando uma lida nesse livro Saúde nas Relações Familiares, mais precisamente o capítulo que o G.R. Almeida nos traz, ele mostra a dinâmica da família, que ela pode ser tanto funcional como disfuncional. E é aí que nós vamos verificar como anda a nossa convivência. Se ela está funcionando ou não, se está desequilibrada. Quando a nossa família está sendo funcional, é lógico que vai cumprir o papel, de estruturar as pessoas que estão ali, cada um na sua função. O pai é pai, a mãe é mãe, na função paterna e materna, os filhos realmente cumprindo o papel filial e não havendo uma mistura de papéis, onde muitas vezes encontrando o pai ou a mãe tendo atitudes ainda de que precisa ser cuidado, inclusive emocionalmente, dos filhos, dando aos filhos poderes e autoridade das quais eles não têm, inclusive de forma madura. Então, quando a família está com esse papel que estrutura, que dá apoio, de fortalecer, está direcionando, para realmente desenvolver da melhor forma a educação do ser que está ali nesse momento. Sob o ponto de vista integral, o ser espiritual, o ser que é visto de uma forma muito mais profunda. Não só sobre o seu aspecto cognitivo, de necessidade de conhecer, de desenvolver inteligência, mas também no sentido moral, de desenvolver os sentimentos nobres. Então, para uma melhor reflexão, nós podemos pensar em duas funções que a família possui quando ela está realmente funcional. Vamos dizer assim, funcionando devidamente e tendo uma estrutura mais equilibrada. Então, existe a função nutritiva e existe a função normativa da família. Quando se fala da função nutritiva, não é simplesmente só a dar alimento, a prover alimento material, mas também os alimentos formativos dos sentimentos, constituintes do homem de bem. Então, o que o Evangelho nos traz?
São oportunidades em que cada membro, fazendo o seu papel, vai transformando-se e ajudando o outro na sua transformação. Para isso é preciso utilizar o amor, o afeto, o respeito, o carinho, os conhecimentos da melhor forma e os conceitos sobre espiritualidade. Será que nós estamos realmente com essa visão mais ampliada e profunda durante o nosso convívio familiar? Quantos de nós, entramos em contato nesse momento em que as relações ficaram muito mais em foco com situações de conflitos diversos, que muitas vezes estavam escondidos porque nós evitávamos, fugíamos. Mas nós podemos dizer que muitos ainda fogem, mesmo estando dentro de uma convivência maior. Quando nós nos refugiamos no ambiente virtual, nos trancamos nos quartos, em determinados ambientes, evitamos a conversa, evitamos o contato. Apesar de perto, nós estamos distantes. Então, se evita, inclusive, os suportes que se pode ter para que possa haver uma resolução saudável de conflito que possa surgir das tensões, das perdas, das mágoas, o enfrentamento das situações em que a pessoa se sinta culpada, para verificar como pode trabalhar também da melhor forma as frustrações que vão aparecendo na dinâmica das relações, que faz parte ainda do nosso mundo, do estágio evolutivo que nós estamos. Então, para que isso ocorra, os pais precisam nesse momento dar esse suporte e apoio, principalmente eles, porque estão nessa função de orientadores, para que eles forneçam também o alimento emocional e espiritual. A base para que, diante das intempéries, a prole, aqueles que estão ao seu lado, se sintam com suporte, acolhidos, acobertados, um porto seguro. Se a família está funcional, também vai estar dentro de uma função normativa sendo executado, ou seja, é quando essa família responde pela orientação, pela responsabilidade, trabalhando a disciplina, o respeito, as regras, dando a devida autonomia aos seus membros, mas também verificando os limites, mostrando os limites. Então, nessa convivência com o pai, com a mãe, a criança vai aprendendo como deve se comportar. O que é permitido, o que não é permitido, quais os papéis de cada um, os papéis sociais, quais são os diferentes elementos que constituem a família, para poder fazer com que eles se encaminhem da melhor maneira. Mas será que isso acontece sempre? Estamos apenas refletindo. Na maioria das situações familiares não acontece certinho assim. Existem as dificuldades. Mas então, com certeza, a educação familiar, o convívio familiar, a orientação é uma tarefa um tanto quanto desafiadora. Principalmente quanto maior for a rebeldia dos espíritos envolvidos. Então, o que é que nós vamos encontrar na família? Diversas gerações que vão estar ali interagindo. Muitas vezes na família nós temos o casal, os filhos, mas também temos outros familiares que possam estar nessa família,
podem ter também, ou os pais, os avós, os pais dos pais também, em outro momento. Ou seja, em diversos ciclos vitais, aquele ambiente familiar pode estar formado. Diante do quando normalmente acontece, é que quando um casal resolve estar juntos, é a primeira etapa que se chama, dentro da vida da família, vida familiar, existem várias etapas. Às vezes encontramos no início o casal apenas, depois em outro momento vai estar o casal com filhos, depois os filhos vão para a escola, em outra etapa esses filhos já estão chegando ao adulto e aí começam a sair de casa. Acontece muitas vezes também dos avós virem para o lar. E todo esse movimento da família vão acontecendo em diversos momentos, onde as diversas tarefas vão surgindo, vão sendo modificadas, vão vendo a socialização inerente a cada um dos elementos de cada percurso que vão partilhando em conjunto. Então, quando o casal está apenas o casal, é uma forma de enfrentamento de diversas situações, sejam práticas da vida, seja em relação a diversas outras áreas. Família, lazer, saúde, estudo, trabalho, é manejado de uma forma diferente. E existem conflitos inerentes àquele casal que está se adaptando àquela nova vida. Quando começam a surgir os filhos, outras situações vão sendo acrescentadas a respeito da criança, das crianças que vão chegando, e é preciso olhar as questões práticas, o estudo, a saúde, o relacionamento entre o casal, porque já surge ali o pai e a mãe. E aí existe a função materna, a função paterna que surge. Cada um traz a sua experiência, traz os seus valores também de cada família, cada um traz, de como deve educar. Às vezes ocorrem conflitos também em relação à orientação religiosa. Às vezes ocorre, inclusive, de um dizer que não acredita em religião, que não acredita na divindade, enquanto que o outro acredita. Então, tudo isso são situações que vão surgindo e que é preciso, que podem surgir conflitos e podem também ajudar, se dentro da crise, se souberem aproveitar o momento para aproveitar de forma que transforme num aprendizado. Aquele momento de crise vai dar um passo a mais para o desenvolvimento das potencialidades de cada um nesse manejo. Só que cada cônjuge vai trazendo também as suas dificuldades, as carências afetivas, inclusive da sua família de origem, com conceitos e preconceitos ali, para serem revistos ou mantidos. E após aquele encantamento, pode ocorrer, que do início de uma relação, aí depois que, vamos dizer assim, aquela fase vai passando e as coisas começam a mudar muitas vezes. E é comum encontrar entre casais aquilo que mais atraiu um ao outro ser um motivo agora de aversão. Por exemplo, um casal em que ele se apaixonou por ela principalmente pela forma dela se cuidar, de estar sempre aparentemente muito bonita, muito maquiada, muito cuidada, Então, isso aí ele disse, poxa, eu gosto muito dessa mulher, principalmente porque ela se cuida muito e eu gosto. No casamento, o tempo passa, daqui a pouco, esse tempo que ela passa se cuidando, ele fica reclamando. Só quer pensar em se cuidar, demora para sair. Então, muitas vezes isso ocorre. Então, são pequeninas coisas que muitas vezes vão se juntando, fazendo um colar de reclamações, e isso vai pesar no pescoço de cada um. Então, o que fazer diante desses conflitos? Inclusive, no dia a dia, quando
passa para a etapa do ciclo, que as crianças vêm também com as suas questões, como espíritos milenares, também trazendo as suas dificuldades. E vamos encontrar nossos afetos e muitas vezes nossos desafetos, para os quais precisamos nos preparar, nos fortalecer também. Então, toda essa dinâmica familiar nós vamos levar para a nossa vida de relação lá fora. E também vamos trazer as situações lá que estamos enfrentando lá fora para o nosso ambiente familiar. E precisamos estar atentos. E esse manejo tem altos e baixos. Há momentos que a gente consegue conversar, se ouvir, se escutar na realidade, dialogar, entrar em consenso, e às vezes ocorre de um se submeter ao outro e às vezes a coisa vai se acumulando e explode. Então é preciso estar com o termostato ligado. E isso também é um aprendizado. O termostato é aquele dispositivo que quando a temperatura está chega num ponto que está muito forte, ele liga o aparelho ou desliga, né? Dependendo se for um ar-condicionado, se for um aparelho que está esquentando demais, ele fica como que ali percebendo quando o ambiente não está legal, para que se possa compensar de alguma forma. Só que nós, seres humanos, nós temos as nossas dificuldades, nossos medos, nossos anseios, muitas vezes de forma consciente e outras vezes de forma inconsciente. E quando nós nos sentimos incomodados, se nós aprendemos vamos dialogar, vamos conversar, vamos fazer um DR, como muitas vezes diz, e o outro estando com vontade de realmente fazer esse manejo, a coisa vai resolvendo. Vão se ouvindo, vão se respeitando, vai pensando que ver diferente não quer dizer que é um inimigo porque está vendo diferente, mas eu posso pensar de forma empática, entender o teu lugar, entender a tua visão, e nem sem por isso te desvalorizar, te desmerecer. Então, tudo isso requer manejos que muitas vezes nós não sabemos, e aí nós paralisamos ou nós enfrentamos a situação de forma muito forte ou nós fugimos. Então começam a haver os conflitos. Então, o que o autor Gerry Almeida também diz, que isso vai acontecer por um elemento também importante. Nós não sabemos, nós não estamos educados espiritualmente falando, sob o ponto de vista de como manejar tudo isso, e nós levamos também para a educação dos nossos filhos. E com isso, a família, muitas vezes, em relação ao sistema filial, não sabendo trabalhar, faz com que eles se distanciem ou se submetam. E quando chega na adolescência, em que os hormônios naturais da idade, juntamente com o despertar do que realmente aquele espírito traz em si, e começam a haver as divergências, a dificuldade. Por isso a importância muito grande da educação espiritual do ser. De levar para ele os conceitos e os valores éticos, os valores morais, que precisa estar em todos os relacionamentos, mas também em relação à vida, ao mundo que nos cerca, nos diversos ambientes e também nos diversos reinos da natureza. Então, o que acontece? Voltando para esse autor, ele diz que há ainda, infelizmente, e nós constatamos isso, nós pensando de forma bem assim crítica em relação à nossa maneira de educar, a nossa maneira de interagir com o outro familiar, nós percebemos que muitos de nós ainda estamos muito despreparados, inclusive como pais, nessa função
normativa e função nutritiva. Nós ainda trazemos muitas vezes e deixamos os nossos filhos, os nossos familiares com fome. Fome afetiva, né? Que faz com que surjam vazios, né? No interior de cada um. E que muitas vezes vamos levando para o outro, lá fora, no ambiente social e na busca do par também amoroso, vamos dizer assim, a expectativa do que o outro atenda às nossas carências, que o outro atenda de uma forma geral. E como o outro não atende, começamos a entrar em conflito com esse outro. E muitas vezes indignados porque o outro não nos supre essa necessidade. Porque se me ama, deveria saber, não precisaria nem falar. Então, assim, precisamos fazer um trabalho de autoanálise, de autoconhecimento, para perceber como, quando nós estamos agindo de forma disfuncional na família, para que se possa ter um maior entendimento. Mas tem que começar a partir de si mesmo. Então, em relação ao despreparo que muitos pais têm na função da educação familiar, nós encontramos na Revista Espírita, de 1864, em que Kardec diz assim, que ele traz uma situação de uma garotinha, onde está com dificuldades realmente da educação dessa garota, e da forma violenta que muitas vezes os pais a tratam, para tentar educar, né? E quando se pergunta a ele sobre essa situação, ele reflete assim, sem dúvida, a falta é dos pais. Mas é bom dizer muitas vezes que estes pecam por ignorância do que por má vontade. Em muitos há incontestavelmente uma censurável despreocupação. Mas em outros a intenção é boa, o remédio é que nada vale, ou que é então mal aplicado. Sendo os primeiros médicos da alma de seus filhos, deveriam ser instruídos não só de seus deveres, mas dos meios de os cumprir. Vê que interessante, não é? Kardec trazendo alguma orientação a respeito da falta que muitas vezes os pais cometem, mas que traz muita ignorância ainda. E que preciso pensar, refletir, se nós estamos dando devido valor à questão da educação do ser, com os melhores meios, com as melhores ferramentas e instrumentos. Mas para isso, precisamos, a partir de uma autoavaliação, buscar e conhecer, discutir, estudar, refletir, trocar ideias. E quando a gente não consegue pela gente mesmo, buscar ajuda de forma humilde, não é? Se abrir aos recursos que nos são ofertados nas diversas situações, seja através de um tratamento espiritual, seja através de um tratamento psicoterápico, seja através dos meios que a ciência nos mostra. Então, nós percebemos que na família, o eixo principal é a figura paterna e materna, aqueles que estão à frente. E que é preciso rever, muitas vezes, essa questão da autoridade. Mas a partir de um relacionamento entre os pares que seja feito da melhor forma. Em que eles se sintam apoiados um pelo outro. Para melhor definir que caminho devem traçar, mas de mãos unidas. Observando como vão passando esse papel, essa autoridade que os pais precisam ter. E rever, não é? Que conceitos vão sendo trazidos das suas famílias de origem, que precisam ser revistos,
que precisam ser ponderados, porque muitas vezes a gente diz, não, porque meu avô foi cuidado dessa forma, foi tratado dessa forma, foi educado dessa forma, eu vou repassar assim. É preciso rever. Existe a velha autoridade e existe uma nova autoridade. No sentido de alguns conceitos que precisam ser revistos. Que é preciso estar, por exemplo, presente na vida dos filhos, de uma forma constante. Não existe a mãe é que tem que cuidar e o pai é que tem que trabalhar, ou que mesmo a mãe trabalhando é a responsabilidade de cuidar da prole, de educar, é da mãe, do pai, não. Como se o pai não pudesse fazer a maternagem, mas ele pode. Que depende do sexo, sim, da forma de cuidar, do cuidar, com sentimento, com carinho, com respeito àquela criatura, que pode ser firme. Isso não quer dizer que tem que deixar a pessoa ao Deus dará, mas de forma presente, desenvolver a autonomia dos filhos, para que possam traçar o melhor o seu ritmo, no seu ritmo e no rumo que eles quiserem ir traçando, na medida que vão crescendo, que pode ser até diferente dos pais. Olhar aquele serzinho, considerando os seus sentimentos, as suas fragilidades, e mantendo a firmeza amorosa para aquele que está precisando daquela firmeza naquele momento. Mas muitas vezes nós desistimos dos nossos filhos, nos ausentamos e muitas vezes sabendo que estamos fazendo isso. E aí começa um sentimento de culpa diante de uma situação adversa, mas não é isso que Deus quer de nós, que realmente nós aprendamos a amar de forma incondicional. A educação pode e deve ser firme, mas ao mesmo tempo amorosa. Onde os pais sejam como que um porto seguro, deixando aquele navio navegar, vamos dizer assim, mas para que eles tenham um determinado rumo, um rumo certo e não sair a esmo. E para isso, precisa da conversa diária, de estar perto, de estar junto, principalmente nesse momento em que o ambiente virtual está muito focado, está muito mais hoje em dia presente na família. E é preciso ter um cuidado muito grande. É preciso estar atento, não proibir, mas estar junto e a depender da idade, permitir de acordo com cada situação. Então, as crianças, os jovens, precisam ter ali a figura parental, um esteio, uma rede de apoio, em que os pais se mostrem verdadeiramente como pais, como orientadores. Então, para isso também, à medida que a criança ou o jovem vai crescendo, ele possa também deixar que seus filhos vão aprendendo com as diversas experiências de acordo com a idade, para que não descambe também para a superproteção, porque aí vai cercear, vai impedir a criatividade desse serzinho e também a sua autonomia. Reconhecer os filhos nas suas, vamos dizer, diferenças, no sentido de cada um é um serzinho, né? Com o seu ritmo de aprendizado, com os seus gostos, com os seus valores que já vem trazendo também, mas que a gente está ali atento para estar, né, organizando, ajudando. Mas como os pais podem fazer isso se eles não fazem isso consigo mesmo? E entre si há um conflito constante. Então é preciso estar atento, né, à saúde de uma forma geral, seja saúde mental, saúde física, saúde relacional, saúde financeira. Então a família trabalha num âmbito muito amplo de diversas situações. Então é importantíssimo perceber que na família, na convivência diária, ali estão espíritos que estão expressando emoções,
estão expressando sentimentos, estão carentes de reconhecimento, estão carentes de aceitação incondicional, que precisam de respeito e compreensão, porque estão ali no aprendizado constante, pais, filhos, irmãos, os idosos, com as suas dificuldades, começam a acontecer dificuldades que podem ser de ordem física muitas vezes. Isso não quer dizer que uma criança não tenha dificuldades físicas, existem várias situações de inclusão, de situações especiais que a família enfrenta, não só nas diversas etapas da vida, mas em seus diversos subsistemas e situações. Então, ali estão seres que precisam de respeito e compreensão, mas também que nós precisamos, a partir de nós mesmos, nos respeitar, nos compreender, ter autocompaixão, autovalor. Então, isso requer uma visão profunda, mas é preciso também agir com paciência, com tolerância, com calma. E aí é quando a gente vai precisar de recursos diversos e para poder fazer, né, uma dinâmica mais leve no dia a dia, para que nós possamos acessar os recursos diversos, tanto da questão emocional, física e principalmente espiritual, porque é o que nós somos. Nós somos espíritos que estamos aqui num aprendizado constante para o desabrochar de potencialidades que jazem adormecidas nos recônditos da alma. Então, como você está diante dos desafios que enfrentamos, que todos nós enfrentamos no ambiente familiar? No livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles diz assim: somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, da coragem, da perseverança, do perdão, que é um valor terapêutico imenso, da compreensão e confiança em Deus. E ela continua em outro capítulo nos alertando: a nossa tarefa mais importante é trabalhar a boa convivência na família. A família é o meio que Deus criou para que o espírito possa aprender a pensar no outro, a conviver com o diferente, a vivenciar a tolerância, a resignação, a exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Então, meus irmãos, há tanto ainda a aprender, mas que nós possamos manter a abertura necessária para rever atitudes, revendo os nossos pensamentos, os nossos conceitos, abrindo o nosso coração, se desarmando, não deixando-se desprotegido, mas se armando do amor. Esse sim nos faz envolver com a couraça de paz, de luz, nos sintonizando com o alto. E essa forma de agir nós levamos no nosso lidar com o outro. Estamos a caminho da luz, estamos em aprendizado. Olhe para o seu cônjuge, olhe para o seu filho, se olhe, mas com aquele olhar profundo de paz que o Divino Mestre nos traz, nos orienta. E que saibamos refletir no nosso dia a dia com coragem, com discernimento, mas principalmente no lidar das dificuldades com um sentimento maior do amor. É possível sim, estamos aqui.
estamos aqui e quando nós perguntamos, Senhor, o que queres que eu faça? Que saibamos serenar o nosso coração e senti-lo em nós, o nosso Cristo interno, que iremos acessar cada vez mais à medida que nós nos rendermos ao seu amor. E com certeza nós iremos cada vez mais de forma leve, porque o seu fardo é leve e seu jugo é suave. E assim nós estamos encaminhando para o encerramento. Quero agradecer a todos por estarem aqui nessa semana iluminada e que vamos lhes convidar também para assistirem amanhã às 20 horas a palestra de Aurenice Trindade sobre o tema Medo da Morte, aqui também pelo canal do YouTube da Semana Espírita, da Mulher Espírita Pernambucana. Contamos com a presença de todos, agradecemos as boas vibrações e vamos em frente. Temos muito a aprender, muito a nos enriquecer. Então vamos à nossa prece final. Mestre Jesus, mais uma vez finalizamos uma conversa, Senhor, sobre os teus sentimentos, sobre os teus ensinos, sobre a tua luz, sobre a tua paz. Que saibamos e possamos, Senhor, cada vez mais ter olhos de ver, ouvidos para realmente te escutar. Que possamos abrir o nosso coração e a nossa mente e levar aqueles que estão ao nosso lado, conosco em nossa jornada, o que há de melhor em nós. Porque todos nós, Senhor, somos teus irmãos, somos filhos do Altíssimo. E com certeza estamos aqui para nesse aprendizado nos irmanarmos cada vez mais e encontrar o reino de Deus em nós. Assim seja. Até mais. Obrigada.